Olá, meus alunos de Fundamentos de Logística e Transporte. Essa é a nossa 9ª aula, em que nós aprenderemos sobre os prestadores de serviço de transporte. Vamos lá? Eu já inicio esse debate com uma pergunta. O que devemos contratar? Frota própria ou terceirizada? Qual a melhor opção para a minha empresa? Observe o que aconteceu em 2015, a greve dos caminhoneiros, que ocasionou um grande caos a toda a sociedade. A pergunta após isso, para os principais investidores e empresários, é se eles deveriam continuar dependendo dos caminhoneiros ou adquirirem a sua frota própria. Para tomar essa decisão, é importante levar em consideração alguns aspectos. Vamos lá? No caso da frota própria, são veículos adquiridos pela própria empresa, pela empresa em si. Os motoristas, eles são selecionados e contratados pelaquela empresa. A agilidade e a autonomia na tomada de decisões. Se ele decide que uma determinada rota deve ser abortada e se fazer outra rota que é mais ágil, ou talvez tenha um perigo iminente, alguma calamidade, enfim, ele tem essa flexibilidade de seguir a outra rota. Tem o controle completo da frota, maior confiabilidade no serviço prestado, principalmente quando ocorrem essas manifestações em que os caminhoneiros autônomos param. Se a frota for sua, você segue viagem. Garantia de um serviço de qualidade e disponibilidade da frota. Mas quais são os fatores que levam uma empresa a optar pela frota própria? Vejam bem, aqui nós temos uma lista desses fatores. Primeiro, a confiabilidade do serviço, que o serviço não vai ser interrompido de jeito nenhum e que você vai entregar o seu produto. Capacidade de reação a emergências, que é o que ocorre no caso de uma greve dos caminhoneiros. Tempos menores de ciclo de pedidos. Então, você talvez não tenha que esperar, no caso, que o caminhoneiro faça diversas entregas de outros que também contrataram o serviço dele e só depois entregue o seu serviço. Ou também você não precisa esperar que o caminhoneiro retorne de outro cliente para que faça o seu serviço, já que você tem a sua própria frota. Então, você pode ir de um ponto A a B, voltar, de novo ir do ponto A ao C, voltar, numa velocidade muito maior do que se fosse esperar por um serviço de terceiro. E a melhoria do contato com o cliente. Você pode, na sua entrega, já ter um feedback de se o produto chegou de forma correta, na hora esperada, com qualidade, sem nenhuma avaria, enfim. Então, ao optar por uma frota própria, além do investimento para a aquisição do veículo, deve-se levar em consideração outros custos. Custo de abastecimento, renovação da frota, manutenção, troca de freio, de pneu, manutenção do motor, os impostos e incidentes, você paga, no caso, IPVA, para que o seu veículo circule, além de outros. Os encargos, principalmente trabalhistas, você tem que contratar o motorista segundo a lei. Há uma lei dos motoristas que foi criada nesse sentido de dar uma melhor qualidade ao motorista que trafega pelas nossas ruas, estabelecendo horário de trabalho, horário de descanso, tempo para fazer as suas refeições, enfim, tem que levar tudo isso em consideração. Também tem de treinar os motoristas, o seguro do veículo, então uma série de custos que precisam ser avaliados. Vale realmente a pena eu ter um veículo próprio ou eu continuo terceirizando? Com relação à frota terceirizada, há que se levar em consideração também. Por que eu vou optar por uma frota terceirizada? O investimento é menor, há um comprometimento a longo prazo, redução da estrutura administrativa, você não tem que ter uma garagem, um lugar para guardar seu veículo, uma oficina, você não tem que contratar motorista, a estrutura é muito menor. É só um prestador de serviço que você contrata. Previsão de custo, o carro, você não sabe se o seu carro vai quebrar, se vai ter que acionar o seguro, você sabe que você vai ter que só pagar o transporte daquele produto ao motorista que você está contratando.
Você pode fazer uma negociação para frete, a depender se está na safra ou na entre safra, maior eficiência e menor agilidade, uma vez que é um serviço que pode ser prestado com continuidade ou não. Vai depender, por exemplo, se há uma greve, se não, qual a situação atual dos motoristas. Então, não dá para confiar nessa prestação de serviço. E aí, eu quero finalizar deixando aí para vocês e essa questão de prova, já vou dar essa dica, geralmente cai na prova. Qual que é a escolha que deve ser feita na hora de fazer o transporte de um determinado produto? Será que eu vou ter a minha frota própria ou vou ter a minha frota terceirizada? Então, nós vimos as vantagens e desvantagens de cada um deles, e aí eu solicito que vocês pensem, ao acabar esse vídeo, qual que vocês escolheriam e por quê. E aí nós poderemos entrar num debate no fórum, enfim. Então, feito isso, eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês, peço que reflitam. A situação dos caminhoneiros no Brasil tem demandado muito cuidado, já que eles correspondem a 61% dos serviços para o transporte das nossas cargas, mas o setor tem enfrentado muitos problemas, que têm onerado o custo do produtor rural. Então pensem nessa questão com carinho e eu convido vocês para a última aula, aula número 10. Aguardo vocês lá e obrigado pela atenção.